elas devem ser prevenidas. Existe um fator chamado memória, que é Ruffini, Pacini e Mancini, que são estruturas que ficam envolvidas na articulação, quando o movimento é lento, quando o movimento é intermediário, quando o movimento é muito rápido. Quando o Neymar, por exemplo, fez 2 movimentos iguais, eu falei no jogo, tomando uma cerveja com os amigos, assistindo a televisão, eu falei, o Neymar fez 2 vezes o movimento. Se eu fosse o médico local, eu tiraria, porque está avisando que ele vai fazer o movimento de valgo, rotação e romper o cruzado anterior. Aí muitas pessoas me perguntam, Alex, mas o trauma não é prevenível. Claro, a lesão, por exemplo, do Marcelo Matos foi uma entrada do Bruno Henrique. Não, como que é o nome? Esqueci o nome do... Rapaz, me fugiu o nome do jogador. Jorge Henrique? Jorge Henrique. Foi uma entrada... Eles estavam irritados um com o outro e aquela entrada é inevitável. Porém, entretanto, contudo, todavia, eu gostaria de dizer o seguinte. As lesões do cruzado anterior, mesmo com entradas assim, elas podem ser prevenidas. Se assim não fossem, o futebol americano, que eu também pude passar um período lá de 3 meses na NFL, e eu percebi que havia menos lesões que, inclusive, no futebol de campo. Sabe por quê? Porque lá existe prevenção. Imagina aquele nível de agressão tão alto, não tivesse prevenção. Não jogava ninguém nunca mais. Concordam comigo? Tá claro isso para vocês? Sim. Sim, para mim sim. Então é importante citar o seguinte, o futebol brasileiro, eu não vou falar do futebol mundial, mas o futebol brasileiro ele precisa passar por mudanças imediatas. Eu venho falando, e sabe por que eu aceito o convite de vocês? Porque às vezes você fala 1, 2, 3, 4, 5, e as pessoas não ouvem. As pessoas não querem ouvir. E quem está no comando, e escutem o que eu estou dizendo para vocês, quem está no comando do futebol só faz rodízio. Quem está no Palmeiras vai para o Flamengo, quem está no Flamengo vai para o Corinthians, quem está no Corinthians vem para o Flamengo, quem está onde vai não sei aonde. É a mesma panela. E não mudou nenhum contexto científico do futebol. O futebol precisa mudar imediatamente. Senão nós vamos continuar perdendo para a Bélgica, vamos continuar perdendo para a Croácia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiramente, boa tarde, Alex. Muito Boa obrigado por tarde, ter vindo meu aqui no amigo. nosso canal, tá bom? Para Imagina, poder é um esclarecer para o prazer. torcedor vascaíno algumas situações. O próprio André sempre fala aqui nas nossas lives uma coisa interessante, importante, e eu queria te perguntar, você como especialista, o esporte está chegando no limite do corpo humano? Eu acho que a capacidade do corpo humano de gerir o esporte, de gerir a velocidade das coisas, o nosso corpo está chegando no limite porque a gente está vendo, infelizmente, no Vasco, já é o terceiro, só no futebol masculino. Tivemos 5 no futebol feminino e no futebol de base mais 2. Acho que a gente teve, no total, de 9 a 10 LCA só esse ano no Vasco. Então, assim, aparentemente indica que o corpo humano ou a preparação não está sendo adequada. Não falo nem da preparação física ali no dia a dia, porque eu acho que a LCA acontece com a pancada, com alguma coisa dentro do campo. Mas eu falo mais assim, o corpo humano está chegando no limite? Vamos por essa. Ótima pergunta, tá? O André. Excelente pergunta, André. Excelente pergunta. Quem fez a pergunta? O André não tá aqui, ele tá no backstage, mas ele fez essa pergunta. Foi ele que fez a pergunta, né? Sim, o André. Então, André, ótima pergunta. Então, o que eu quero dizer para vocês? Vamos por etapas. Sim. Fosse simples, não teria que fazer faculdade 6 anos para entender, né? É uma coisa complexa, mas vamos por etapas. Processo 1. Se eu admitir que o futebol chegou no máximo do limite humano, ninguém nunca mais, por exemplo, bateria recorde no atletismo, por exemplo. Concordam comigo? Sim. Acabou. Sim. Chegou no limite, o Usain Bolt chegou no limite dele, então não tem mais como alcançar esse limite, porque é o máximo do limite humano. Agora, vocês concordam que isso pode ser uma grande mentira, uma falácia para quem não quer melhorar? Eu estou sendo bem agressivo porque as pessoas não ouvem. Vamos lá. Você acha mesmo que o atletismo não está se aprimorando para melhorar os recordes? Estão. A ciência está lá sendo aplicada. A ciência está sendo aplicada, por exemplo, na NBA, para melhorar os tempos, para melhorarem os tempos, para melhorarem a velocidade de ataque, a velocidade de defesa. Porque o ser humano chegou num auge de força física, não no limite. Vocês concordam que hoje você está conversando comigo pelo vídeo? Há 10 anos atrás isso era praticamente impossível. Concordam comigo? Sim.
Significa que a tecnologia também está avançando. Há 10 anos atrás, eu fazia cirurgia abrindo uma barriga. Hoje a gente faz a cirurgia robótica, com um fio, através da virilha. Então, tudo está evoluindo. O que precisa evoluir é o ser humano entender como é que o coração está se comportando. Eu vou explicar para vocês por quê. Eu quero ser bastante didático e vou chegar no cruzado. O teu coração bate para quê? Para levar sangue para o corpo inteiro. Sim. Você concorda que quando eu corro a 30 km por hora, o coração tem que ser mais rápido? Sim. Óbvio. Quem está treinando esse coração? Bom ponto. Não estão treinando o coração e não estão avaliando o coração. Então, a gente sabe hoje que o coração ele leva um tempo para encher e para expulsar aquela quantidade de sangue que ele tem dentro do ventrículo para jogar para todo o corpo. Se eu estou a 30 km por hora, esse coração tem que se adaptar a isso. Então, não tem ninguém treinando. Pior, fui saber que só estão avaliando a carga extrínseca. Ou seja, o meu coração, o jogador chega a 10 km numa partida. E daí? Como é que o coração se comportou nesses 10 quilômetros nessa partida? Para esse ligamento se comportar da maneira clínica melhor possível, eu tenho que entender como esse sangue está chegando para todo o corpo. Quem é que faz todos os... todas as estruturas funcionarem? O sangue. Sem sangue tem necrose. Sem sangue você é morto. Esse é um ponto. Então, o corpo não chegou no limite dele e vai continuar evoluindo. Estamos cada vez mais eficientes biomecanicamente. Agora, nós precisamos encontrar saídas para atingir essa performance da maneira que merecemos, sem a lesão. Então, as lesões estão aumentando porque o calendário nunca foi diferente. Concordam comigo? Sempre teve Sim. Copa do Brasil, sempre teve Libertadores ou a Copa Sul-Americana. Então tem jogos finais de semana, meio de semana. Agora, os times que aumentaram lesões não tinham jogos de meio de semana. O Flamengo é um dos únicos que tinha jogos durante meio de semana e final de semana. Agora, se o calendário é assim, quem sentou para discutir que isso precisa ser mudado? Não tem ciência no futebol. É mentira. E não adianta, eu disse isso em outras lives. A SAF está preocupada com a prateleira para vender Coca-Cola. A SAF está preocupada em colocar jogadores para a Europa. E nós também queremos isso. Nós queremos que nosso clube seja rico. Isso é um fator preponderante. Eu, por exemplo, trabalhei no Vasco quando não tinha dinheiro. E nós fizemos ciência. E estou querendo dizer para vocês que nós não estamos assim querendo fazer comparações, que um é melhor, o outro é pior. Eu estou falando que o futebol brasileiro, de um modo geral, precisa mudar, porque o corpo não chegou no limite dele e vai ampliar. O problema é que as lesões estão cada vez aumentando, mesmo tendo ciência suficiente para atender essa demanda. Me diz o que mudou no Vasco desde que a SAF chegou. Porque a gente possa ver, aparentemente, a gente não está lá dentro, assim, nada em relação à ciência, não, aparentemente nada. Vamos ser Não, assim, é porque a gente não está lá dentro, né? Então a gente não tem como também. Essa Você é uma o coisa profissional. Mas a resposta final tá igual. Não. O campo está demonstrando igualdade, né? Estourando o Beleza? jogador e tal. E o Flamengo com bilhões? Também. Acho comum. E o Tem Palmeiras? lesões. E o Palmeiras? Lesões. E o Botafogo? Também. Todo mundo lesões. Então a gente sabe que o dinheiro é importante, muita coisa mudou e melhorou, porque com dinheiro eu coloco mais jogadores para jogar. Machucou, tem outro. O Botafogo tem banco. Concordam comigo? Sim. Sim. Mas se o Payet e o Coutinho machucarem, com o Deus me custo livre. que eles têm para o clube, se o Verratti, eu não quero nem citar esse nome, que dá até azar. O Verratti é um fenômeno para mim. Mas esse cara não pode machucar. Pode. Aí, sabe o que acontece, meu grande amigo? Eu, como vascaíno, torço. Sorte. Mas não estou dizendo que alguém está sendo errado, não. Nós precisamos sentar, fazer congressos, mudar a ciência de dentro do futebol, porque é daí para melhor. A velocidade está aumentando. Agora, eu queria fazer outra reflexão. Seleção de 2002.
não jogava Marcelinho Carioca, não jogava Alex, não jogava Amoroso, não jogava Djalminha, não jogava Leandro Amaral, não jogava Alex Dias. Esses caras tinham vaga na seleção de hoje? Se pelo futebol, sim. Então, meu amigo, também temos que pensar que a base precisa mudar, porque é muita competição e treinamento e aprimoramento zero. É isso aí, Digão. Se tiver alguma pergunta também. Eu poderia fazer uma pergunta, Digão? Pode, claro. Alex, aqui é o Sérgio Marco. Eu já tive o prazer de receber você lá no meu canal, tudo bem? Uma surpresa aqui. Eu vou até repetir um comentário aqui, Digão, se você me permite, porque era a pergunta que eu ia fazer. Tá. O Vida Pacata, ele botou aqui as lesões, não é o problema, mas ele botou, mas as lesões são os gramados, que é diferente, certo? Você acha que o tipo de gramado, a gente está falando, por exemplo, São Januário, que é grama natural, aí Legal, você joga boa no pergunta. e você Boa acha que pergunta. talvez o gramado do CT possa também estar influenciando em algum momento essas contusões aí do... Desculpa, meu grande amigo, eu não ouvi teu nome. É Sérgio? Sérgio, isso. Sérgio, eu lembro, nós já conversamos antes, não foi? Já. Foi sim. Eu fui pegar uma cerveja geladinha ali e não estava pronta. Oh. Deixa eu falar uma coisa, hoje é meu dia de folga. Deixa eu falar uma coisa e estou fazendo mudança. Deixa eu falar uma coisa. Você concorda comigo que todos estes pontos realmente... Porque não existe um fator só para lesão. Se alguém vai discutir achando... eu tenho uma solução para as lesões. Não tem. Ela não tem uma resposta simples. Concorda comigo que esse também é um fator. Agora, no futebol de salão tinha que ter lesão todo dia, concorda comigo? As quadras são diferentes em todos os lugares. Mas é diferente a demanda. Beleza. Se o campo é um fator preponderante para lesão, eu não tenho que treinar a propriocepção, eu não tenho que treinar o fator neurocognitivo para melhorar a condição de reconhecimento dos campos. Concorda comigo? Sim. Você quer ver um fator importante, Sérgio, que deve ser discutido urgente? Tu treina de manhã para jogar de noite. Tu já dirigiu numa estrada de manhã e de noite? Você, às vezes, não reconhece a estrada? Você acha que numa neurológica, assim, você tem que treinar sempre nos horários que tem que jogar? Pelo menos próximo, por causa do ciclo circadiano. Sabe por quê, Sérgio? A gente continua sendo derrotado por seleções chamadas pequenas. Hoje tudo se igualou. Beleza. Mas nós, tecnicamente, se fizermos iguais, os nossos jogadores vão ser sempre superiores. Então, eu tenho que igualar. Perder para a Bélgica, perder para o Chile. Em 14, nós quase perdemos para o Chile. Não sei se vocês lembram. Perdemos para a Bélgica, perdemos para a Croácia. Não pode. Algo está errado. Então, eu tenho que treinar tentando entender que eu vou jogar na Europa e também vou jogar na Rua Bariri. Ou não? Sim. Então, se eu tenho um clube do padrão do Vasco, que é gigante por natureza, eu não posso ficar discutindo isso. Sabe o que é cansativo para mim, Sérgio? Todo dia ouvir que o juiz roubou. Porque o juiz roubou a gente na década de 80, mas eu tinha Roberto Dinamite, até o Cocada deitou no Flamengo. Você concorda comigo? E o campo era horroroso. O juiz roubava. José Roberto Wright era flamenguista. E não estou falando aqui, não. Todo mundo sabe. É mentira minha, Sérgio? Não. Pô, mas o nosso time não pode ficar dependendo disso todo jogo. Que a camisa do Cruzeiro é que puxou o jogador. Então, eu preciso treinar e ganhar jogos. Porque uma vez, conversando com o Marco Polo Del Nero, fomos discutir sobre um jogo do Curitiba, que nós caímos para a segunda. O presidente da Federação de Santa Catarina estava metendo a mão na gente porque ele queria a Federação de... Tanto que, cadê os times de Santa Catarina, Sérgio? Eu lembro disso. Você lembra disso? E nós caímos de pé, ficamos 34 jogos invictos, fomos bicampeões, depois fomos para Libertadores. Havia uma evolução. Alexandre Campelo chegou e derrubou tudo. Eu quero lhe dizer o seguinte, amigo. Nós precisamos implantar ciência para essas perguntas inteligentes que você fez serem treinadas. Tem alguma pergunta, Gil? O Alex Teixeira, outro precisou, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. O tratamento, você consegue dar uma explanação melhor como que é feito após a cirurgia, período, tudo isso daí, dessa lesão que pegou Paulinho, o Jair e agora o David, né? Você pode dar uma explanação melhor? É um ano com um jogador fora de campo, isso é uma fortuna.
Os árabes tomaram um prejuízo com o Neymar absurdo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é um tratamento muito difícil. Porque é um ligamento que sustenta a estabilidade do joelho para frente. E quando você desacelera, a tua tíbia vai para frente. Então o ligamento segura. Para eu não deixar esse ligamento ficar em sobrecarga o tempo inteiro, eu treino a musculatura que é auxiliar desse ligamento. Isso é preponderante. Então, antes do tratamento, eu tenho que pensar na prevenção, porque a gente fez o CAPRE, Centro Avançado de Prevenção, vem primeiro, de reabilitação e rendimento esportivo. Então, eu tenho que fazer prevenção para não machucar. E a prevenção é simples. Na NFL é feito diariamente. E aí, o que acontece que é prejuízo para gente? O cara joga domingo, tem que descansar para quarta. Eu sou contra. Eu botava o time para treinar. Porque quando você treina, você tem uma curva ascendente. Quando você destreina, ela é descendente. Você não descansa. Você ensina o seu corpo a ficar preguiçoso. Só que você tem que fazer o recovery. Então, a minha equipe de fisioterapeutas ficava dentro da sala de musculação para fazer o recovery. Então, treinava e recuperava, e não descansava. Quando você descansa, você desliga neurônios que fazem a ativação dessa musculatura que é protetora do ligamento. E agora, tratamento. Eu rompi esse ligamento. Eu tenho que fazer uma enxertia. Tu conhece nó de pipa? Já soltou pipa? Já foi muito bom nisso. Pô, então quanto mais nó você tinha, mais você estancava. Sim. Então, se eu tenho nó, é um perigo para esse atleta. Então, eu tenho que preparar esse atleta um período suficiente para ele não romper de novo, que não é garantido. Então, hoje, a literatura fala em 10 meses. Mas, amigo, eu fiz uma recuperação no Leandro Barbosa, ele foi mandado embora do Boston Celtics e a NFL, a franquia, pagava o salário dele porque achavam que ele não voltava mais. Eu o recuperei em 6 meses. Ele foi jogar contra o Pinheiros. Ele estava no Pinheiros, foi jogar contra o Flamengo. Foi o sextinho do jogo. O Phoenix trouxe, contratou. E aí a Golden State foi e contratou ele. Porque viu que ele estava perfeitamente bem. Mas eu tive que recuperá-lo em 6 meses. Foi um acordo meu e dele para que ele pudesse voltar a jogar. Senão ele não tinha mais um contrato com a NBA. Um risco era maior. Mas nós fizemos todos os testes em São Paulo com o Dr. Moisés Cohen para que ele tivesse garantias que aquele ligamento estava sustentado, estava completamente sustentável e que ele suportava as cargas de trabalho, principalmente numa alavanca alta como a do Leandrinho de 1,98 m. Quanto maior o centro de gravidade, maior a alavanca, né? Igual a fechadura da porta. Então, se eu não tiver aquela maçaneta, eu não consigo abrir a porta, porque eu não tenho um braço de alavanca. O braço de resistência passa a ser maior. Então, se eu aumentar o braço de resistência, o ligamento cruzado se torna mais resistente. Então, eu tenho um período de 10 meses para fazer isso. Cada mês é uma etapa. Ganhar arco de movimento, proteger o joelho, aumentar a massa muscular, enquanto o ligamento ele ganha aquela enxertia ali. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação ao material esportivo, porque é importante. É uma pergunta que foi feita aqui pelo nosso chat, agradecer o pessoal que está com a gente aqui. A pergunta foi o seguinte, se os novos tipos de chuteira e os seus solados também interferem. Mito. Não interfere. Eu garanto que é mito. Alex, e mais uma pergunta que todo mundo faz também a gente não vê o famoso os gols de falta. Você acha que esse treinamento está faltando desde a base? Não treinam. Mas calibragem, amigo. É calibragem. Zico batia 1000 faltas por dia. Pois é. O Roberto Dinamite falava a mesma coisa. Sabe por quê? Sabe por quê, meu grande amigo? Isso me deixa bastante excitado. Me perdoa te interromper. Eu fico extremamente enlouquecido. Pergunta o Jorginho e o Zinho. Eu falava, Nenê, vai bater as suas faltas. Ele batia 400. E todo mundo olhava para mim com cara de mal e mal-humorado. Ele ficava com dor no adutor. Sabe o que eu fazia? Ficava até às 10 da noite tratando dele. Porque se tem ninguém quer trabalhar. Porque tem esse dado aí, né? Que falam que se você ficar treinando muita falta, você pode ter uma lesão na coxa, uma lesão na aí eu defendo o departamento médico que não tem lesão, mas não treina. Chega no campo esse chafurde. Não consegue bater. Vocês entendem que uma coisa casa com a outra? Não, sim.
Assim, vendo de você que é especialista, a gente passa a entender, né? Porque a gente, Amigo, no dia a dia... Vou fazer uma pergunta, vou devolver, que dizem que só ignorante que responde com pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu também atendi ele, Lewis Hamilton. Sim. Quantas vezes você viu um atleta de Fórmula 1 ficar fora de uma corrida? Por lesão? Raro. Não, mas Alex, ele corre sentado. É. O pescoço dele A gravidade é braba. são 9G de força. Sabe o que o Lewis Hamilton falou para mim em 2007? Alex, sabe por que eu corro? E eu te ouço? Eu falei, por quê? Porque se eu bater, eu morro. Tem que mudar o futebol. Meus amigos, obrigado pela oportunidade. Eu quero dizer para vocês o seguinte, se não mudar a mentalidade, a ciência não entrar... E detalhe, a ciência não pode entrar para ficar chato. Professor Pardal. Futebol é várzea, futebol é futebol, alegria. Tem que deixar os caras treinarem. E nos cabe encontrar maneiras de proteger esses caras. E assim, para você, não sei o seu tempo aqui, né? Para você poder ser também tá na sua folga, o que é preciso para os clubes, você que é um especialista, fazer, né? Esse pontapé, o que o clube precisa fazer hoje? Um Vasco da Gama, um próprio Palmeiras, que a gente vê que tem uma situação financeira muito melhor do que a do Vasco, o próprio time da Gávea, o Flamengo, que hoje você vê diversos jogadores com lesões que têm uma condição financeira melhor. O que os clubes têm que fazer para poder melhorar isso e evitar um pouco mais essas lesões? Eu já respondi isso uma vez, eu estou num grupo de fisiologistas, aí eles vieram me bater. Eu respondi, por que o pessoal oferta Gatorade na hora do jogo? O pessoal lá tá aquecendo, aí coloca o Gatorade naquela garrafinha verde e oferece Gatorade pros caras. Cara, não pode. Aí eles vieram me bater. Alex, a gente faz isso há 20 anos, por que não pode? Eu falei, claro, tem um sistema chamado angiotensina, renina, angiotensina, aldosterona. É o rim que seleciona sódio, senão a tua pressão sobe e a tua pressão desce. Ele tem que organizar sódio e potássio. Essa troca iônica. Como é que tu oferta sódio pro cara se tu não sabe se o cara precisa ou se ele tá com muito? Ciência. Aí eles dizem que fazem, mas não tem. Porque 11 horas termina o treino, todo mundo vai embora. Aí só fica tratando quem tá machucado. Tá errado, amigo. Se não mudar isso, eles precisam entender que o futebol precisa mudar. O Tite me mandou embora da seleção brasileira. Porque o Fábio Maceridiano não queria que eu colocasse os caras na banheira de gelo. Depois do jogo da Argentina, cair no jogo seguinte. Não querem. Então, assim, no seu entendimento, os clubes não procuram trabalhar para evitar. Agora, eu posso afirmar categoricamente que o Tanuri é um cara que está muito envolvido com isso e busca isso. Agora, se estão fazendo, eu não posso falar, que nem você disse, a gente não está lá. Uhum. A resposta que eu tenho é, cara, os resultados são iguais a de 20 anos atrás. Sim, sim. Alex, eu primeiramente quero te agradecer a sua participação, muito obrigado. Obrigado, amigo. Eu sei que hoje é sua folga, você está aí na correria também de mudança, então a gente não quer prender muito o seu tempo. Que, assim, a gente possa ver, quem sabe um dia você voltar ao nosso Vascão da Gama, eu sei que você é muito Vasco. Pô, sou muito Vasco. Eu torço para um dia acontecer isso, irmão, eu torço. Um dia vai acontecer. Mas eu tenho até medo de falar, porque as pessoas pensam que eu tô cavando, eu nem posso agora. Mas... não é cavando, eu sou vascaíno, né? E quem não sonha em trabalhar no Vasco? Pô, você é louco. E assim, pelo que a gente viu no período que você trabalhou lá, infelizmente, teve tudo aquele embrólio com o presidente da época, que a gente sabe, mas a gente via que, assim, a parte física e a parte científica do clube, cara, ela deu um salto e a gente foi referência na América Latina, foi fato, isso aí foi falado em vários tabloides, vários sites, né, de esportes. Então, assim, queria primeiramente te agradecer por aquele período de trabalho lá atrás, que nos ajudou muito, e também, quem sabe, um dia poder te ver, né, novamente no nosso Vascão da Gama, que você é um profissional muito requisitado no mundo todo, não só pelo esporte futebol, mas pelo esporte em si, num total. Eu recebo. Deus te ouça. Parar com esse negócio de política, né, irmão? Verdade. Tá na hora de a gente colocar os interesses primeiro do Vasco. Pois é. Que são os melhores profissionais, vamos tentar trazer os melhores. Não que, só deixar bem claro aqui, né, para não parecer algo que eu esteja falando dessa forma, os atuais profissionais do Vasco são muito bons, excelentes profissionais. Não é isso, exatamente. Jamais aqui eu tô falando nada sobre eles. Isso, eu tô te agradecendo pelo trabalho anterior que você fez, que foi referência na América Latina, e que você, querendo ou não, é sim um profissional que
vários esportistas, até de outras categorias sem ser futebol, te procura para poder aí se recuperar de lesões importantes igual essa. Mas muito obrigado pela sua participação aí. Eu que te agradeço. E é importante ressaltar isso. Doutor Caldeira é um excelente médico. Não é sobre pessoas que a gente está falando. A gente está falando sobre o sistema em geral, né? É só isso. Muito obrigado mesmo, irmão. Tamo junto, que é bom destacar isso, porque às vezes as pessoas fazem um corte, falam, não, estão falando mal do departamento do Vasco. Não, pelo contrário, o departamento do Vasco não tamo, é excelente. Não tamo. É excelente. Isso aí. É isso aí. Digão, se despede do nosso amigo aí, que ele tá aí. Tamo junto aí, Alex. Desculpa aí, acabei caindo aqui. Deu uma queda aqui. Imagina, tamo junto. Tamo junto aí por atender mais uma vez a gente aqui do podcast Cruz Maltino, cara. Tamo juntasso aí. A casa sempre vai estar aberta para você aí. Precisou, agradeço. Qualquer coisa, só fala aí com a gente também. Valeu, meu irmão. Obrigado. Obrigadão. Beijo no coração, gente. Tamo junto. Valeu. Saudações.